aqui, essa paraxá, ela vai dar sequência àquelas aflições dos filhos de Israel. As tribos de Israel estão diante de Yosef. Está acontecendo algo profético, de grande valia. E a nossa paraxá dessa semana, Yehudá, ele vai interceder junto a Yosef sobre a sorte de Benjamim. Ele recorda tudo que Yosef falou em relação à sua família e tentou justificar o ocorrido para provar que eles eram inocentes. Yehudá, ele tinha certeza que ele era inocente. Yehudá tinha certeza que Benjamim não tinha roubado aquela taça. E ele fala diante de Yosef. Ele se coloca diante de Yosef como Mashiach se coloca diante de Deus, intercedendo pelos irmãos. É interessante. Nós sabemos que Yosef é o Mashiach subidor, ou seja, que é o tipo de Yeshua, tipo do Mashiach. Mas nesse momento aqui, nós vemos Yehudá tomar esse papel diante de Yosef. Ele vai justificar, ele vai tentar justificar, e ele se oferece como escravo no lugar de Benjamim, no lugar de todos aqueles que estavam ali. E isso mostra que ele fez Teshuvah. Isso mostra que os irmãos fizeram Teshuvah. Yosef falou assim: não, eu não quero ninguém aqui, eu quero só o Benjamim. Aquele o qual eu achei a taça, vocês que conhecem a história, não preciso voltar, né? Aquele que eu achar a taça, de uma certa forma aquela taça foi plantada ali, de propósito. Esse será meu escravo. Vocês voltam para casa. E Yehudá falou: não, eu vou ficar no lugar dele. Ali ele está sendo um Mashiach, um tipo de Mashiach, um tipo de Messias, que tomou o nosso lugar naquele madeiro. E é muito importante a gente entender que, na mentalidade de Yehudá, ficar escravo de um egípcio era pior do que a morte. Por quê? Porque um judeu sendo escravo de um egípcio que é idólatra, ele teria que se submeter a coisas horríveis. E é preferível para um Yehudi a morte do que a idolatria. Então, vendo Yosef os cuidados dos irmãos pelo pai e por Benjamim, porque ele demonstrou um amor muito grande pelo pai, por Jacó, que estava ali e falou: pelo amor de Deus, não deixe o meu filho acontecer nada com Benjamim. Foi o único que sobrou. Minha mulher morreu. Yosef, sobre a mentalidade dele, tinha morrido também. Uma mentira. E é interessante aqui que os irmãos chegam para Yosef e falam: meu pai, um deles morreu. Mentindo. Diante do Yosef. É incrível isso, né? Daí Yosef fala: será que eles fizeram Teshuvah mesmo? Sustentando uma mentira. Para justificar. Mas por amor a Jacó, por amor a Benjamim, coisas que eles não tiveram com Yosef. Eles queriam matar Yosef. Uns queriam matar, outros queriam vender. O Rubem queria devolver. A Torá diz: eu queria devolver ao seu pai. Mas só que existe uma grande diferença: a pessoa querer fazer e fazer. Não é verdade? O que ele devia ter feito? Ninguém põe a mão no menino. Vou pegar o menino agora, vou levar agora para o pai. E se colocar diante dele, se eu quiser matar, ele vai ter que me matar também. E ele era o primogênito. Aí sim ia ser uma atitude completa.
Porque primeiro, quando a gente quer fazer algo, primeiro a gente pensa, a gente sabe o que vai fazer, e depois que tiver incorporado, a gente faz. Não é verdade? É que nem aquilo que nós, naquele conceito judaico, né? O pensamento, a fala e a ação. Ele pensou, ele falou, mas não agiu. Adiantou alguma coisa? O menino foi vendido. Mas nós vamos ver na Paraxá que Hashem, ele está por trás de tudo isso. Por mais que os irmãos quiseram calar Yosef, por mais que os irmãos quiseram vendê-lo, por mais que eles não acreditavam que aquilo que que Yosef falava, não era um sonho normal, era uma profecia. Então a Paraxá Vaigash, ela começa com essa palavra Vaigash, que significa e achegou-se. Quem achegou? Yehudá se achegou a Yosef. Para quê? Para se colocar no lugar de Benjamim. Em Deuteronômio nós vamos ver, Deuteronômio 13:4, que resume, é um resumo, o que o homem deve fazer? E nesse resumo também está a chegar-se a Deus. Diz assim: após o Senhor seu Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Vos achegareis. Nós temos que se achegar a Deus. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Nós, servos, nos achegamos diante dele. Esse é o conceito. Nós vamos andar atrás, né, das suas palavras, de acordo com as suas palavras. Nós vamos temer Ele, porque Ele é o Senhor. Nós vamos guardar os seus mandamentos, porque Ele nos ordenou a isso. E nós vamos ouvir a sua voz, ouvir a voz do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. E nós vamos servir a Deus. Servir a Deus, como um servo serve o seu Senhor. Um servo não tem vontade própria, mas a nossa vontade é a vontade do Eterno. E a Ele vos achegareis. Está falando de uma intimidade. Está falando de algo que nós vamos se achegar, vamos estar cada vez mais íntimos com esse Deus maravilhoso. Aqui, Yehudá, ele se oferece como escravo. Primeiro, submissão. O que o Eterno exige de nós? Submissão. Porque nós não sabemos nada, de nada. Ele é o Senhor. E se nós nos submetemos à vontade dele, e não à vontade do homem, e não à interpretação dos homens, estou falando de uma coisa mais profunda, meus irmãos. Estou falando de ouvir a voz de Deus direto, a voz do Espírito Santo de Deus que mora em nós. Essa é a voz que devemos ouvir. Amém? Baruch Hashem. Isso é submissão. Submissão ao Eterno. Quando nós ouvimos a voz do Eterno, não tem como não fazer. Porque se a gente não fizer, nós estamos em rebeldia. Por isso que nós temos que buscar intimidade com o Eterno. Orar, estudar a palavra, seguir a justiça. Quanto mais se achega a Deus, mais perto dele está. Até redundante, né? Mas é a verdade. Quanto mais se achega a Deus, mais ele se achega a nós. Nós vamos ver esse conceito bíblico e judaico. Yeshua fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por acaso existe algum justo? Não. Então Yeshua veio chamar a todos. Mas aqueles que se julgam justos,
eles não vão se achegar a Deus. A Torá e a justiça é aquilo que o Eterno quer de nós. Nós vamos ver um texto muito importante. Todo mundo conhece desde pequenininho. Mas que mostra exatamente o que é Teshuvá. Teshuvá é uma palavra em hebraico que diz retorno. Retorno para onde? Retorno para os bons caminhos. Retorno, em modo geral, para o Gan Eden, para o Jardim do Éden. Então diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. São várias ações, meus irmãos. Teshuvá não é assim, levanta a mão, pronto, acabou. Teshuvá é um processo. Nós estamos, na verdade, fazendo Teshuvá até o final da nossa vida, porque tem muita coisa que a gente tem que retornar, muita coisa que a gente tem que voltar para a justiça. Mas a partir do momento que a gente resolve largar as coisas do mundo, largar aquilo que não agrada ao Eterno e falar: Senhor, eu não sou nada, eu sou doente, eu preciso de médico. A partir do momento que a gente está com o coração arrependido e quer ser transformado, aí sim começa a Teshuvá. E aquele povo que se chama pelo meu nome, ou seja, ele já tem o nome de Deus em si já. Já é Bnei Israel, já é filhos de Israel. O Eterno nos resgatou. Estamos inseridos na aliança. As portas da graça estão abertas por meio de Yeshua. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aqui Yehudá se humilhou diante de Yosef, como um tipo de Mashiach, e se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. E é processo também. O Eterno vai ouvir primeiro clamor. E a partir do momento que ele ouvir, ele vai ver se a voz realmente ela é sincera. Se o coração está contrito, que muita gente ora, muita gente fala que é pecador e quer voltar, mas o seu coração ainda está no mundo. Se ele ouvir a minha voz, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados. E depois que perdoar os seus pecados, eu sararei a tua terra. Por quê? Porque as bênçãos, meus amigos e meus irmãos, as bênçãos do Eterno vêm como consequência da obediência que nós temos. Se nós começarmos a andar nos caminhos desse mundo, as bênçãos param de fluir em nossas vidas. E a terra se torna arruinada. Aqui nós estamos falando de uma Teshuvá. Os filhos de Israel se desviaram dos seus caminhos. Aqui nós vamos ver que os filhos de Jacó, as 12 tribos, digamos 10 tribos, tirando Benjamim e Yosef, todos eles se desviaram. Todos eles estavam nesse complô para tirar Yosef da família, tirar Yosef do seu pai. Escravo no lugar do seu irmão. Servir ao Eterno é ter uma visão de reino. Servir ao Eterno é amar o próximo. Servir ao Eterno é fazer a vontade do Eterno, cumprir as suas mitzvot, cumprir a sua vontade, cumprir seus propósitos nesse mundo, sua missão, cada um tem, mas também é abençoar o seu próximo. E quem cumpre, quem ama, cumpre a lei. Olha que interessante, Romanos 13, 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros,
cumpriu a lei. Engraçado, Paulo está falando que a lei é igual a isso. Se você ama o próximo, você está cumprindo a lei. Então, nesse parecer aqui, a lei não é ruim, gente. Como muitos falam, a lei passou, a lei não serve, né? Agora é a graça. Mas aqui Paulo fala que a lei, quem ama, cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento à lei é o amor. Aqui Yehudá mostra a sua techuvá quando ele fica no lugar do irmão. Aqui Yehudá mostra a sua techuvá quando ele, por amor ao pai, ele se coloca diante da morte, sendo escravo de um idólatra, que ele imaginava que era idólatra, mas na verdade era o próprio Yosef. Yehudá se entregou por amor, ele cumpriu, ele está cumprindo a lei. Quando a gente ama, a gente está dando evidências que nós somos transformados. Yohanan mesmo fala, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque se ele não vê a Deus e vê seu irmão, como é que ele vai amar a Deus que não vê e não amar o irmão que ele vê? É incoerência. Aqui, Yehudá, ele quer estar conectados com Israel. Nós que fazemos conexão com a aliança de Deus, nós estamos sendo conectados ao povo de Deus. Muitas pessoas aprendem que Israel deixou de ser povo de Deus, porque negou Yeshua, Deus rejeitou. Mas a gente vai ver que Paulo não fala isso. Isso é mentalidade totalmente errada. Totalmente errada. Nós nos conectamos com a oliveira verdadeira, que Deus separou Israel. Deus vai julgar Israel de acordo com os critérios que Deus estabelecer. Quem somos nós? Lá em Romanos 11, 23 a 26, vai dizer o seguinte: e também eles, falando sobre os Yehudim. Aqui Paulo está falando com os gentios. Em Roma, a gente tem que entender o livro de Romanos. Nós estudamos, né, Letícia, há muito tempo atrás. Fizemos um estudo, nem acabamos, né, nem chegamos na metade. Mas é um estudo muito profundo. A gente tem que entender o seguinte: o livro de Romanos aconteceu no seguinte contexto. Vou ser bem rápido para não sair da Paraxá. Para vocês entenderem esse texto que eu vou falar aqui. Romanos aconteceu o seguinte: tinha uma congregação de judeus e não judeus em Roma. E eles se reuniam em casas, em várias casas. E eventualmente eles se reuniam em um lugar. Só que ali tinham judeus que criam em Yeshua e gentios que criam em Yeshua. E eles estavam em harmonia. Só que aconteceu o seguinte: houve um problema na cidade, onde houve um conflito entre judeus que criam em Yeshua e judeus que não criam em Yeshua. Ao ponto de que o imperador expulsou todos os judeus da cidade. Priscila e Áquila saíram nessa ocasião. Eles foram expulsos de Roma. E quem ficou naquele lá de Roma? Ficou só não judeus. E passaram 5, 6 anos, e esse decreto passou. E o que aconteceu? Muitos que tinham terras em Roma voltaram. Quando eles voltaram, eles viram uma outra Querilá. Eles viram uma Querilá predominantemente de não-judeus, que não estavam cumprindo totalmente as mitzvot como deveria ser feita.
E esses não-judeus começaram a oprimir os judeus que criam em Yeshua. E Paulo chega e escreve a carta de Romanos. E ele fala lá em Romanos 11, e ele está exortando aqueles gentios que criam em Yeshua, falando sobre os judeus, que eles já estavam começando a desprezar. E o que aconteceu na história a gente sabe muito bem, que quando o movimento de Yeshua começou a ter maioria de não-judeus, os judeus começaram a ser expulsos, começaram a ser oprimidos. E lá diz, e também eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ele está falando sobre aqueles Yehudim que não criam em Yeshua. O texto aqui diz que alguns galhos foram quebrados da oliveira para que os gentios fossem enxertados. Só que outros galhos permaneceram, porque uma multidão creu em Yeshua na sua época. Quando ele entrou em cima de um burrinho, todos falaram, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Colocavam suas vestes no chão, e Yeshua passava. Muitos e muitos judeus criam em Yeshua. Lá em Atos 21 vai falar isso. Muitos que são zelosos da lei creem em Yeshua. Então alguns galhos foram quebrados, e outros galhos que eram do mato, ou seja, das nações, foram enxertados na oliveira. E Paulo fala que alguns foram quebrados. Se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se vierem a crer, serão enxertados novamente. Porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se tu fosses cortado do zambujeiro, ou seja, daquela árvore que não dá fruto nenhum, e contra a natureza, ou seja, vocês não são oliveira, não são nação eleita, não conhecem a Torá, e vocês foram enxertados na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais em vós mesmos, porque eles estavam se presumindo, que o endurecimento veio parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, esse endurecimento veio da parte de Deus contra o povo de Israel, para que fechasse os olhos deles, para que as nações o recebessem. Deus endureceu todos? Não. Aqueles que creram, receberam. Mas aqueles que endureceram o coração, Deus endureceu mais ainda, como ele fez com o faraó. Como diz em Apocalipse, aquele que se suja ainda mais. Um abismo leva a outro abismo, um pecado leva a outro pecado, e vai se afundando cada vez mais. Mas o Eterno é poderoso, o Eterno é misericordioso, e ele vai começar a tirar o véu, um por um, e vai tirando. E nós estamos nesse tempo, onde o véu está sendo tirado. Muitos Yehudim estão crendo que Yeshua é o Mashiach, mas não estão deixando de ser judeus, continuam com as suas tradições, mas agora crendo que Yeshua é o Mashiach. E aqui diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que os gentios comecem a voltar para a lei do Eterno, até que os gentios comecem a enxergar a Torá com os olhos judaicos, para entender aquilo que está escrito realmente, e não aquilo que falaram para ele o que estava escrito. Até que a plenitude dos gentios haja entrado, o Eterno vai tirar o véu. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador. Yosef, ele testa os seus irmãos. Interessante aqui, que mesmo quando Yosef ouve
que eles estavam arrependidos, Yosef continua no seu teste. Interessante isso. Ó, Gênesis 42, 8 a 10 diz: e José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então Yosef lembrou dos sonhos que havia tido deles. Interessante. Esse texto vai mostrar o seguinte: por que Yosef lembrou dos sonhos ali naquele momento? Porque todos os irmãos estavam se dobrando diante dele. Ele falou: opa, já vi esse filme. Daí o que ele percebeu? Ele percebeu: o Eterno tem um propósito. Está se cumprindo uma profecia. Eu não posso agora castigar eles para me vingar. Eu não posso agora aproveitar a situação toda para fazer a minha vontade, mas não, eu vou fazer a vontade do meu pai. E a vontade do pai era checar, para ver se eles realmente estavam aptos a saber que Yosef realmente era o seu irmão. Da mesma forma, meus irmãos, Yosef é um Mashiach subidor, um Mashiach dessa geração, um Messias da minha geração. O Eterno está testando o povo de Israel também. Por quê? Porque o povo de Israel que tem que chegar ao Mashiach. E não o Mashiach chegar ao povo de Israel. Vocês entendem isso? José não pegou a sua carruagem e encheu de soldados e foi para a terra de Canaã e falar: olha, eu sou Yosef. Todos iam se dobrar numa techuvá que não existia. Os irmãos iam beijar os pés de Yosef, pedindo perdão, clemência, sem techuvá. Eles precisavam passar por esse caminho. O povo de Israel precisa passar por esse caminho, de ele ir até o Mashiach. Nós podemos falar de Mashiach, mas nós que vamos entrar diante do rei. Yosef ficou ali, e quando ele viu seus irmãos, ele falou: vós sois espias, e vocês vieram para ver a nudez da terra. E eles falaram: não, meu senhor, não, nós somos teus servos, nós viemos comprar mantimento. Interessante que Deus faz com que a gente passe por provações. Mesmo aqueles que já fizeram techuvá. Agora existe uma grande diferença entre aqueles que passam por provações, aqueles que são de Deus e aqueles que não estão no caminho do Eterno. Eles podem até ter tido uma experiência com o Eterno, mas eles estão longe, que é o caso dos irmãos. A partir do momento que eles fizeram um complô para matar o seu próprio irmão, um abismo chama o outro. Eles venderam o irmão, agora tem que mentir para o pai. E eles têm que mentir todos os dias. E um abismo chama o outro, um pecado chama o outro. Para você cumprir um buraco, você tem que fazer outro buraco. Depois faz um outro buraco e cava aquele ou no outro. É assim que é o pecado. Veja bem, como Yosef passou as suas tribulações. Ele foi vendido, chorou muito, se angustiou, mas foi comprado numa casa, a casa de Potifar. Ali, ele cumpriu as mitzvot. Ele não se deixa abalar, meus irmãos. Ele cumpre a Torá e as brachot o alcançam. Você quer ser abençoado por Deus? Não busque bênção. Não busque bênção. Busque as mitzvot. Busque os mandamentos. O que diz Deuteronômio 28:2?
e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, as bênçãos, ela caem no nosso colo. Você abre ali, você vê as coisas acontecendo. Alguém te liga e fala, vem aqui que eu quero fazer uma entrevista de emprego novo. A bênção chega na sua casa. As coisas acontecem a partir do momento que o seu foco está em agradar a Deus. Agradar a Deus. As bênçãos o alcançam. Né? E se alcançar é como uma flecha que sai. E ela vai alcançar o seu alvo. A gente não tem que correr atrás da flecha. A flecha vai chegar em cima da gente. A gente tem que fazer a nossa parte, lógico. Está no lugar certo, mas as bênçãos te alcançarão. Elas virão sobre ti e te alcançarão a partir do momento em que você ouvir a voz do Eterno. E o que Yosef fez? Era um homem justo. E ele começou a prosperar dentro da casa de Potifar. E Potifar começou a ver que Deus estava abençoando ele, colocou ele no lugar mais alto. Até o momento onde ele era o chefe de todos os servos ali. Tudo que ele punha a mão, prosperava. Até que veio uma aprovação. Vamos ver se ele vai ser fiel mesmo. E ele foi fiel. E ele foi fiel ao ponto de perder tudo. Mas ele foi fiel a Deus. E ele foi para uma cadeia. E naquela cadeia ele também foi fiel ao Eterno. E Deus o colocou ele no lugar. A aprovação do justo é essa. Permanecer na palavra e ser abençoado. Crescer, 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 crescer. Até o ponto que ele saiu da prisão e foi direto para do lado do trono. Baruch Hashem. Ele chegou no propósito. O Yosef nasceu para isso. Para chegar naquele trono. Para a partir daquele momento ele trazer a vida para as nações. Ele é um Mashiach subidor. A gente olha para Yosef e vê Yeshua. Vê a obra de Yeshua. E agora aqueles que estão longe, como eles passam a tribulação? Yehudá. O que aconteceu com Yehudá? Ele depois dessa ocasião, a Torá para a história de Yosef. De uma hora para outra. Parou, começou a falar sobre Yehudá. Yehudá saiu da casa do pai, saiu do lado dos irmãos, casou com uma estrangeira, que coisa que ele não podia fazer. Ele teve 2 filhos que eram perversos. Está vendo o declínio de Yehudá? A mulher morreu, ele deitou com uma mulher que falou que era prostituta. Ela não era prostituta, mas vocês conhecem a história. Até com uma prostituta ele se contaminou. Por quê? Porque um pecado leva a outro, um buraco leva a outro. E por enquanto que Yosef estava sendo provado, ele estava crescendo, e Yehudá estava sendo provado e estava se afundando cada vez mais. Essa é a diferença. Todos nós vamos passar por provações, mas passe por provações cumprindo a vontade do Eterno. Depois, Yehudá, ele volta para a casa do pai, na época da fome. E o Midrash diz que, quando os irmãos se reuniram e foram para o Egito, eles pensaram em Yosef. Será que a gente pode achar nosso irmão ali? Já tinham passado muito tempo. O Eterno já estava trabalhando no coração de cada um deles. Eles não tinham o ódio que eles tinham por Yosef, eles não tinham por Benjamim. É claro isso nas Escrituras. Eles sabiam muito bem o mal que eles tinham feito. Mas a Techuvá é um processo. O Eterno vai trabalhando no nosso coração devagarzinho. E Yosef testa a Techuvá deles. Olha só que interessante.
Gênesis 42, 21 a 23 diz: então disseram uns aos outros, na verdade, nós somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando ele nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós toda essa angústia. E Rúben respondeu, dizendo: não vos dizia eu? Não pequeis contra o menino? Mas não me ouviste, e vezes aqui o sangue também é requerido. E eles não sabiam que Yosef estava entendendo tudo, porque ali havia intérpretes. Yosef viu eles arrependidos. Yosef sai, vai chorar no canto e volta, limpa o olho. Mas só que ele continua com o teste. Ali Yosef fala, bom, já se arrependeu, agora não. Vamos ver se vai criar raiz. Deus muitas vezes não deixa a gente passar uma tribulaçãozinha rápida. É na tribulação que a gente busca mais. Você vai ter que buscar mais. Você vai ter que me buscar mais. Você vai ter que me confiar mais em mim. A gente tem que passar por experiências, meus irmãos. E é na tribulação que a gente tem as melhores experiências. Ali que a gente vê os milagres. O teste, ele fortalece a techuvá. Precisamos passar por testes. Romanos diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nós temos que ter paciência. E a paciência, a experiência. É na paciência que a gente vai ganhar a experiência. E ficar mais paciente ainda. E a experiência, a esperança. Vai fortalecer a nossa imuná, a nossa fé. E a esperança não traz confusão. A gente tem certeza. A gente tem certeza. Isso é fortalecer a nossa imuná. A nossa esperança é que Deus não tira os seus olhos sobre nós. Pode vir o que for. Nós temos a proteção do Eterno. A redenção virá sobre os remanescentes, sobre aqueles que estavam ali. As 10 tribos de Israel estavam ali, diante de Yosef. Os Bnei Israel estão vindo diante de Yeshua. O texto aqui que diz assim, então Yehudá se aproximou dele, Vaigash, é o nome da nossa paraxá. Ele descreve uma ação ocorrida, segundo os nossos sábios, em 3 mundos. A realidade percebida, a realidade pura e a realidade mística. Veja bem, a realidade percebida é aquela que todo mundo vê, universal. Qual que era a realidade dos irmãos olhando para o Sefanato Parneia, que era o nome de Yosef, egípcio? Ele é o vice-rei. E ele tem poder. Essa é a realidade percebida. Qual que é a realidade pura? O vice-rei era Yosef. Eles não estavam ouvindo. Eles não estavam enxergando isso. Mas essa é a realidade. E qual que é a realidade mística? A realidade mística é que Yosef, ele tipifica Yeshua. O Rebbe de Lubavitch, o Menachem, ele diz o seguinte, peguei isso no Rutnik, o Rebbe falou assim, que a realidade percebida é que Yosef era percebido como o segundo governante.
A realidade era que o segundo governante, na verdade, era Iosef. E a realidade mística diz o seguinte: a chegar-se a Iosef representava um judeu se aproximando do Eterno. Olha, foi o Rebbe que falou isso. Aproximar de Iosef é como se aproximar de Deus. Olha só que interessante. E ele não crê em Yeshua. Que foi revelado a esse homem em Tefilá. Em Bereshit Bará 96, e também no tratado de Or HaTorá, Vaigash, diz exatamente isso. Se aproximar de Yosef era como estar se aproximando do Eterno. Ele estava representando o Eterno, assim como Mashiach representa o Eterno. É a imagem do Eterno. Baruch Hashem. E quem é a imagem do Eterno? É o Mashiach. A realidade percebida é uma realidade literal. Mas a realidade pura é a realidade plena. E a mística é representativa. É a representação, é aquilo que o Eterno nos mostra. Existe uma regra espiritual, como eu falei. Ele não foi atrás do pai. Ele poderia ter ido. Mas ele esperou que os filhos vieram. Os filhos de Jacó viessem a ele. Jacó 4:8, Tiago 4:8 diz: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Essa é a regra. Deus se mostra, se revela, mas ele não se chega a ti. Nós que temos que ir até lá. Isso é graça. A graça é aceitar. Zacarias 1:3, portanto, diga ao povo que isso é o que o Senhor dos Exércitos diz: volta-te para mim, declara o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei a ti, diz o Senhor dos Exércitos. Você que está longe, volta, eu não vou te buscar, vem você até aqui, eu sou o Rei dos Reis, assim diz o Senhor. Volta, Israel, para mim, e eu voltarei a ti. Malaquias 3:7, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Eterno está ali, esperando que os seus filhos retornem, façam techuvá. Yeshua veio para trazer os mistérios da realidade mística, meus irmãos. Ele veio trazer os mistérios da Torá. Ele veio o que está escrito sobre ele. 1 Pedro 1:11-12 diz: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Mashiach que estava nos profetas indicava anteriormente, testificando sobre os sofrimentos de Mashiach, haviam de vir e a glória que lhe havia de seguir. Ou seja, estava no Tanar meio escondido. Yeshua vai começar a falar para aqueles dois que estavam no caminho de Maús, né? Daí ele começa a falar desde a Torá até os profetas e até os salmos, tudo aquilo que estava dizendo a respeito dele. Ou seja, que ele teria que ser morto, que ele ia ressuscitar e ele ia voltar. Mistério Sod. Muitos de Yehudim não conseguem entender esse mistério, que a nós foi revelado. E a Torá mística. Paulo fala também em Efésios 3:4-6, por isso quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Mashiach, o qual nos outros séculos
não foi manifesto aos filhos dos homens. Porque se tivesse sido manifesto, quando os Yehudim viessem, e eles iam entender que ele era o Mashiach, claramente, e não ia se cumprir os propósitos divinos. Porque o Eterno, ele se manifesta para aquele que quer receber a sua manifestação. Ele não força. Yosef não volta para Canaã. Ele espera que eles venham a ele. Se cumpre a profecia, Yehudá e todos os irmãos se inclinam. Bereshit Bará, tratado da Mishnah aqui, 91, diz o seguinte: e Yosef viu seus irmãos. Rabi Yehoshua bar Nehemia disse: ele fez-se um estranho para eles. Assim como o Mashiach se fez um estranho. E a gente tem essa, dentro da literatura rabínica, nós temos esse entendimento. Os rabinos, eles falam, os antigos rabinos, eles falam isso, que o Mashiach está na porta de Roma leproso. Até que ele vai vir se mostrar. Por que leproso? Leproso é aquele que não está na comunidade. Ele não pode ficar na comunidade. Então ele é afastado, segundo a lei. E ele está onde? Nas portas de Roma. Ele está travestido de Zefenat Panea. Provavelmente com uma peruca lisa, sem barba, olhos pintados, roupas egípcias. Os judeus olham para esse Jesus e falam: esse não é Messias. Loiro, de olhos verdes, cabelos compridos, barbas curtas. Falando que a Torá passou, falou que o povo de Israel não é nada, que agora os gentios são o povo eleito. Os judeus olham para esse tipo de Messias e falam: ele não pode ser o Messias verdadeiro. Assim como os irmãos de Yosef olhavam para aquele homem de peruca, olho pintado, com roupas egípcias, falando egípcio, falava: esse não é Yosef. Eles nem passaram pela cabeça dele. Mas quando aquele egípcio começa a tirar as suas vestes e começa a falar hebraico e falar: Ani Yosef, eu sou José, como está meu pai? Daí eles olham e ficam estarrecidos. É o que Yeshua está fazendo aqui e agora. Yeshua está se mostrando um judeu. Cumpre a lei de Deus. Ama o povo de Israel. Cumpre as festas, cumpre os sábados. Os irmãos não reconheceram Yosef. Mas a partir do momento que ele se manifesta, Israel vai ser salvo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Yeshua não virá antes que seu povo fizer techuvá. Yeshua não vai vir antes que o povo de Israel reconheça ele como Mashiach. Duas afirmações. Teologia cristã fala: não, os judeus vão ficar queimando que nem bolinho aqui na tribulação, e nós vamos ficar lá em cima, né, tomando vinho, nas bodas do Cordeiro. E eles vão, sem Espírito Santo, se converter aqui pela lei. Que absurdo teológico. Olha o que diz as Escrituras. Yeshua não virá antes que seu povo fizer techuvá. Jeremias 23 diz, eu vou ser bem rápido porque eu estou finalizando, ainda tenho 10 minutinhos, mas tem muitos textos, e eu quero basear essas duas afirmações.
Por quê? Porque nós, como judeus messiânicos, temos essa responsabilidade de trazer Mashiach para o povo de Israel. Mostrar Mashiach para que eles venham diante de Yeshua. Nós não vamos empurrar ninguém, não podemos. É o Ruach HaKodesh que convence. Mas eles vão vir. Mas não somente eles, mas também as nações. Assim como o povo de Israel, ele precisa se chegar a Yeshua, verdadeiro Mashiach, também as nações e também a igreja, ela precisa voltar para o Yeshua verdadeiro. Não um Yeshua cheio de maquiagem, mas o Yeshua que a Torá mostra, que os profetas mostram, que a Bessorá, que o Novo Testamento diz. É esse Yeshua que todos têm que vir a Ele. E como o rei que Ele é, posto o nome sobre todo nome, o Eterno deu um nome para Ele, nós temos que se achegar a Ele. Reconhecendo como rei, como Mashiach, verdadeiro. Olha só, o povo de Israel precisa fazer techuvá. Muitos falam, não, mas o povo de Israel cumpre todas as mitzvot. Não tem esse povo mais santo? Não tem pessoas mais santas? Será? Todos nós precisamos fazer techuvá, meus irmãos. Muitas pessoas olham para o povo de Israel e falam como se fosse a perfeição. Olha para os rabinos ortodoxos e fala, não, isso é a perfeição. Só falta crer em Yeshua. Quem conhece os corações? Só Deus. Muitos são tzadikim. Mas dentro das igrejas também nós temos grandes tzadikim. Homens de Deus. Homens verdadeiramente de Deus. Mas foram ensinados de uma forma errada. Quem somos nós para julgar? Precisamos todos fazer techuvá. Uns nos aspectos, outros nos outros. Os Yehudim em alguns aspectos. A igreja em alguns aspectos. Nós em alguns aspectos. Cada um de nós. Jeremias 23, 1-6. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentaste e não as visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Esse texto está falando sobre um contexto escatológico, onde os líderes não estão fazendo o seu papel. E eu estou falando líder do povo, tanto de Israel como daqueles que são enxertados na oliveira. E eu mesmo recolherei os restantes da minha ovelha de todas as terras para onde tiver afugentado. Isso aqui é escatológico. Nós vamos ver muitos textos disso, falando sobre esse tema, de recolher dentre as nações, e tem a sua realidade plena, percebível, e a sua realidade mística, que não necessariamente Deus está trazendo todos para a terra de Israel, mas está trazendo para o reino. Necessariamente essas pessoas não precisam sair do Brasil e ir para a terra de Israel, para cumprir essas profecias, mas sair de um ambiente comum e ir para um ambiente de reino, sem necessariamente fisicamente ter que se deslocar. Deus está trazendo, está agrupando. Esse negócio de falar, a congregação sou eu sou o templo do Ruach HaKodesh. Sim, você é o templo, mas você sozinho não é nada. Congregação é isso que nós temos aqui. União,
comunidade. Sem isso, não há povo. Sem isso, não há família de Deus. Eu mesmo recolherei os restantes de minha ovelha e todas as terras para onde estiveres afugentado, e eu farei voltar aos seus apriscos. E frutificarão e multiplicarão. Elas só multiplicam quando tem outras para se multiplicar. E levantarei elas pastores que apacentem. Olha só, que interessante. Pastores verdadeiros, líderes verdadeiros, que não pensam em dinheiro, que não têm o seu objetivo em enriquecer, que não têm o seu objetivo em se tornar famoso, mas ele tem um objetivo em fazer a vontade do Eterno, que é apacentar, trazer paz no rebanho, trazer crescimento espiritual, porque ele tem uma visão além dessa visão, dessa realidade percebida. Ele consegue enxergar a realidade, nós conseguimos ver a realidade pura, que é um reino, que é uma esperança de eternidade. E é escatológico isso, e levantarei sobre elas pastores que apacentam e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem delas faltará, diz o Senhor Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu levantarei a Davi um renovo justo. Mashiach, Yeshua, sendo rei, ele reinará e agirá sabiamente. Aqui a gente já vê a volta de Mashiach. E praticará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com o qual Deus o chamará. Chamará quem? Mashiach, Senhor, justiça nossa. Adon, Yeshua, Tzidkenu. Precisa fazer techuvá. Ezequiel 37, tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara. Vocês conhecem esse texto? E ele continua falando que vai tomar os gentios, o povo de Israel dentre os gentios, entre todos os povos. E aqui ele diz, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos. É um momento escatológico. Ele vai trazer Israel, e essa Israel, não podemos entender que somente são as 10 tribos perdidas, mas também Yehudá. Nunca mais eles se contaminarão com seus ídolos. Ou seja, existe idolatria dentro do povo de Deus. Tanto do lado não judeu, como no lado judeu. Nunca mais se contaminaram com seus ídolos, nem com suas abominações, e nem com as suas transgressões. Transgressões é ir contra a Torá. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. E assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será sobre eles. Yeshua será reconhecido sobre todos eles. Os pecados dos hebreus e dos gentios, cada um em seu aspecto, precisam ser remidos. E agora, Yeshua não volta antes que reconheçam ele, o Mashiach, ele como Mashiach. Yeshua mesmo diz, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que estão sendo enviados. Quantas vezes, aqui ele está falando como, ele está falando as palavras de Deus, ele está sendo como um Elohim ali, mais do que um profeta. É Deus falando na boca de Yeshua. Ele fala assim, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisesses. Eis que a vossa casa vos ficará deserta.
Está falando do templo que vai ser destruído e vai virar uma assolação, vai virar uma abominação, porque em cima daquele templo vai ser construída uma mesquita, onde pessoas vão adorar um outro Deus, um Deus da violência, um Deus que odeia Israel. A vossa casa ficará deserta nessa realidade e perspectiva. E qual que é a realidade? A realidade pura é que o Ruach HaKodesh não pairará sobre a congregação de Israel. Essa é a realidade. Vossa casa vos ficará deserta, até que vocês reconheçam. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Yeshua fala. Aqui o Eterno está falando para o povo de Israel. Vocês não vão me ver mais até que vocês reconheçam aquele que eu enviei. E vocês falem, Baruch haba b'shem Adonai, Yeshua HaMashiach. Aqui o Talmud, para finalizar, meus queridos, eu já tinha bastante coisa aqui para fazer, mas vou ter que fechar, por causa do horário. O Tratado de Yakut, Rabi Shimon ben Eliezer diz o seguinte: a aflição para nós no dia do julgamento. Ele está falando sobre quando Yosef chegou para os seus irmãos e falou assim: eu sou Yosef, Ani Yosef. E os seus irmãos, a Torá diz que eles ficaram estáticos, não falaram nada. E aqui o Talmud vai fazer um comentário, que aquilo lá foi uma aflição para eles. E diz o seguinte: Shimon ben Eliezer disse, aflição para nós no dia do julgamento, aflição para nós no dia da repreensão, pois Yosef, apesar de ser o mais jovem dos irmãos, nos impressionou com esse caso. Eles não conseguiram responder. Certamente será o caso no dia em que Kadosh Baruch Hu, o Eterno, repreender cada pessoa de acordo com os teus atos. Está falando sobre julgamento. Nós vamos ver aqui, o Talmud também vai falar sobre o mesmo tremor que teve. Ele fala sobre Isaac. Isaac também tremeu quando soube que Jacó fora aquele que recebeu Abrahá. Naquele exato momento da verdade, ele conseguiu ver Esav como um ímpio, e que ele estava muito perto do Guerrinom, muito perto do inferno. Esse mesmo instante da verdade, foi um momento de tremor maior do que quando ele estava no altar para ser sacrificado. O momento do temor, o momento da verdade, aquele estalo que todo mundo tem, quando se vê diante do rei, e a gente fica sem palavras. É o estalo da verdade. E é o momento onde a gente vai fazer a nossa opção. Ou a gente mantém do jeito que a gente está, ou a gente segue a verdade. Ou a gente fica do jeito que a gente está, ou a gente obedece ao Eterno. Da mesma forma, diz a Torá, Zacarias 12, 8 a 10. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles será como Davi. E a casa de Davi será como Elohim, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naqueles dias que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui estamos falando sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei
o espírito de graça e de súplica. Muitos Yehudim estão reconhecendo Yeshua. Cada vez mais, cada vez mais. Em Israel nós temos quase 150 sinagogas judaico-messiânicas. Aqui no Brasil estamos com várias sinagogas também, atraindo pessoas que querem ouvir a verdade, ouvir a Torá. Nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar. Mas ainda o espírito de graça e súplica, e não necessariamente quando ele estiver ali, porque Yosef não vai parar Canaã, ele se mostra. Ele se mostra. E derramarei o espírito de graça e de súplica, ou seja, vai ser tirado o véu e eles vão começar a suplicar. Eles vão começar a ter acesso a uma visão. Um coração mole. Visão sem véu. E eles olharão para mim, a quem transpassaram. Quem é esse? E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele com quem pranteia um filho unigênito. Vão perceber que realmente Yeshua é o Mashiach e vão começar a chorar, e vão começar a se lamentar, e vão começar a fazer techuvá, e vão começar a prantear e buscar em Deus o perdão. Assim como os filhos de Jacó estavam diante de Yosef, estáticos. Yosef teve que falar: eu sou Yosef, a quem vocês venderam. E eles abraçaram, e eles se beijaram, e eles choraram amargamente. E o que aconteceu ali, está acontecendo aqui em Zacarias. E eles olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora por um filho primogênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui nós vamos ter também os filhos de Yosef herdando a terra. Olha só que interessante. Eu falei de duas coisas importantes. Primeiro, os Yehudim estão crendo em Yeshua. Mas também as nações estão crendo em Yeshua. Mas num Yeshua mais verdadeiro. Estão crendo na Torá, gente. Tudo que ensinaram aos não-judeus, muitas coisas são paganismo. Nós estamos num período de festas. Abandonaram Pessah, abandonaram Sukkot, abandonaram Shavuot, abandonaram todas as festas bíblicas que dizem que vão ser eternas. Abandonaram tudo isso para festejar num dia de Saturnada, num dia onde os gentios faziam bacanais. Deixaram aquilo que está escrito nas Escrituras para seguir a cabeça dos homens. Mas essas pessoas que estão verdadeiramente ouvindo a voz de Deus, é como o Yeshua fala: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e reconhecerão a minha voz e me seguirão. E não vai seguir o falso profeta, não vai seguir o falso teólogo. Porque aqui está a vida. Não na cabeça de teólogo. Olha só que interessante, para fechar mesmo, meus irmãos. Para fechar mesmo. Os filhos de Yosef, eles não tinham uma mãe judia. Já perceberam isso? Quem era a mãe de Efraim e Manassés? A mulher de Yosef, filha de Potifar. Nasceu no Egito. Aqui, essas duas tribos, quando foram sendo abençoadas por Jacó
cruza os braços e abençoa o menor como primogênito e o mais velho não. Efraim e Manassés. Esses dois serão como Rúben e Simeão, e Jacó falou, serão meus. E o que acontece? Eles herdam a terra. Eles não são filhos de Rivca, não são filhos de Lea, ou seja, de Rachel e Leia, não são filhos das servas delas. Eles tipificam quem? As nações. As nações vão ter terra em Israel. Yosef sai e dá lugar aos seus 2 filhos. Levi sai porque sacerdote não recebe terra. Então nós temos 12 tribos, 12 porções de terra. Isso aí tudo é profético. Ou seja, nós que somos enxertados na oliveira verdadeira, temos as mesmas promessas que os filhos de Israel. Nos tornamos também Yehudim. Precisamos estar cada vez mais alertas com o que está acontecendo. Por isso que nós temos que nos achegar a Deus. Vai Gash. É a paraxá de hoje. Achegai a Deus e Ele se achegará a vós. Não é só um momento de techuvá que nós precisamos fazer. É um momento de ter intimidade com Deus para entender o que a gente tem que fazer. A gente não sabe. Muitas coisas a gente não sabe. Está aparecendo essas vacinas, está aparecendo nova onda de vírus mutante. Mais um ano, como a gente passou o ano passado, será que a gente vai aguentar? Será que é verdade tudo isso? Ou será que a gente está sendo manipulado? Se a gente estiver ligado com Deus, a gente vai estar ouvindo a voz dele. Faça isso. Isso você faz, isso você não faz. Isso você faz, isso você não faz. Nunca a gente foi tão dependente dessa voz. Amém? Vamos estar em oração.